No coração das profecias bíblicas existe uma promessa que atravessa séculos e continua despertando profunda curiosidade: o reino milenar de Cristo na Terra. Este vídeo conduz a uma jornada detalhada, revelando como esse período de 1000 anos não é apenas um trecho simbólico das Escrituras, mas um marco literal no plano divino. Compreenda como a segunda vinda inaugura uma nova era, em que Cristo assume o governo absoluto do mundo, trazendo paz, justiça e restauração. A introdução estabelece o ponto de partida, preparando para explorar desde a devastação que antecede o milênio até a completa reorganização espiritual e social da humanidade sob o governo do Messias. Antes da instauração do milênio, o planeta atravessa a fase mais sombria da história humana. Guerras globais, perseguições extremas e eventos cataclísmicos descritos no Apocalipse deixam a Terra em colapso moral, espiritual e estrutural. Nesse cenário caótico, a segunda vinda ocorre como um divisor de águas. Cristo retorna em glória, acompanhado dos exércitos celestiais, derrotando o anticristo e suas forças. Esse momento não apenas encerra o período da tribulação, mas abre caminho para um realinhamento mundial sem precedentes. A chegada de Cristo marca o início de uma restauração profunda, que se estende desde os aspectos espirituais até a reconstrução material da terra. A Bíblia descreve que, ao assumir seu trono, ele julga as nações, reorganiza a geopolítica global e elimina qualquer sistema que se oponha à verdade. Esse julgamento inicial estabelece quem entrará vivo no milênio, diferenciando os que se submeteram ao governo divino dos que rejeitaram a mensagem da salvação. O vídeo apresenta esse processo com clareza, mostrando como o reinado de Cristo começa com uma separação definitiva entre justiça e rebelião. Com o julgamento estabelecido, o reino milenar passa a se configurar como o primeiro governo humano verdadeiramente perfeito. Diferente de qualquer estrutura política da história, esse reino não depende de parlamentos, ideologias ou alianças internacionais. Cristo governa com autoridade absoluta, sabedoria plena e justiça incorruptível. Seus decretos são baseados na verdade eterna e suas decisões conduzem o mundo a um estado de estabilidade jamais experimentado. O entendimento sobre a centralização do governo em Jerusalém, explicando como a cidade se transforma no centro espiritual e administrativo do planeta. A narrativa reforça a magnitude dessa nova ordem mundial. Um dos elementos mais impressionantes do milênio é a transformação física da Terra. Profecias do Antigo Testamento, como as descritas em Isaías e Ezequiel, revelam que a topografia global sofrerá ajustes significativos, especialmente na região de Jerusalém. A cidade se tornará elevada, ampliada e completamente renovada, servindo como sede do governo messiânico. Regiões devastadas florescerão, desertos se transformarão em jardins e áreas antes improdutivas se tornarão férteis. A narrativa explora como essa restauração da natureza evidencia a conexão direta entre a presença do Rei e a renovação da criação. O mundo que surge vibrante, frutífero e totalmente diferente da realidade atual. Ao longo do milênio, o conhecimento do Senhor se expandirá de forma plena e irresistível. As Escrituras declaram que a terra será tomada pela glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, descrevendo um tempo de profunda instrução espiritual. As nações afluirão continuamente a Jerusalém para receber a lei e aprender os caminhos do reino, transformando a educação espiritual em um componente natural da rotina diária. Cristo ensinará com autoridade absoluta, e seus princípios moldarão cada esfera da vida humana, social, política e familiar. Nesse trecho, aprofundamos essa instrução divina que fortalece a paz mundial,
mostrando que conflitos, injustiças e violência deixam de existir porque a própria fonte da verdade governa diretamente, estabelecendo uma ordem estável e inabalável. Um aspecto fascinante do milênio é a coexistência de dois tipos de cidadãos: os ressuscitados, que já receberam corpos glorificados, e os sobreviventes da tribulação, que entrarão vivos no reino e continuarão se multiplicando. Os santos ressuscitados desempenham funções administrativas e espirituais ao lado de Cristo, enquanto os humanos naturais formam uma sociedade crescente, experimentando uma vida transformada pela ausência da influência satânica. A longevidade humana aumenta, doenças desaparecem e famílias se desenvolvem em um ambiente de estabilidade total. Com o mundo vivendo sob justiça perfeita, as condições de segurança atingem um nível jamais imaginado. Não existem guerras, armamentos ou levantes, pois Cristo estabelece um governo inviolável. A paz se torna tão profunda que até a fauna animal é transformada, cumprindo textos bíblicos que descrevem um lobo convivendo com um cordeiro e uma criança brincando perto de serpentes sem perigo. O milênio não é apenas uma mudança política ou espiritual, mas uma reestruturação completa da ordem natural da criação. A narrativa revela um mundo onde harmonia, estabilidade e abundância são características permanentes. À medida que o reino milenar se consolida, a economia mundial passa por uma transformação completa. Com a justiça de Cristo determinando cada processo, não há exploração, desigualdade estrutural ou sistemas corruptos. A produção agrícola se multiplica, a terra responde com abundância e o trabalho humano assume um novo significado. Compreendamos como a prosperidade não será fruto de políticas humanas, mas da própria presença do Rei, que restaura a criação e estabelece princípios econômicos baseados na retidão. A segurança alimentar, a estabilidade financeira e a cooperação internacional tornam-se parte da rotina, criando uma realidade que contrasta profundamente com o caos econômico dos tempos finais. A saúde humana também atinge um novo patamar. Diante da ausência de opressão espiritual, doenças antes incuráveis desaparecem e a longevidade se torna norma. Isaías descreve que alguém com 100 anos será considerado ainda jovem, revelando uma extensão significativa da vida humana. O corpo humano, livre de influências malignas e vivendo em um ambiente purificado, responde de maneira extraordinária. Não há pandemias, enfermidades genéticas debilitantes ou sofrimento físico contínuo. Aqui se começa a visualizar uma sociedade em que vigor, vitalidade e longevidade se tornam marcas da população, contribuindo para uma vida estável, produtiva e harmoniosa. Outro aspecto essencial do milênio é a total ausência de violência. Durante toda a história humana, guerras, conflitos políticos e disputas territoriais foram constantes. No entanto, sob o reinado de Cristo, todas essas tensões desaparecem. Armas são destruídas, exércitos deixam de existir e fronteiras deixam de representar ameaça. A paz entre as nações não é fruto de tratados frágeis, mas da autoridade inviolável do Messias. A narrativa explora como essa nova realidade impacta o cotidiano das famílias, das comunidades e das relações internacionais. A inexistência de violência cria um ambiente seguro para o crescimento populacional e para o florescimento de uma cultura global baseada na justiça. No âmbito espiritual, o milênio representa o auge da revelação divina sobre a humanidade. Com Cristo reinando presencialmente, não há espaço para interpretações distorcidas, enganos religiosos ou doutrinas manipuladoras. Todas as nações aprendem diretamente do Rei, e a verdade é estabelecida como fundamento universal.
Os templos, instituições e sistemas religiosos se reorganizam, sempre subordinados à autoridade suprema de Cristo. Isso cria uma unidade espiritual nunca antes vista, onde povos de diferentes culturas se unem em uma adoração comum, pura e sem conflitos doutrinários. O conhecimento da glória do Senhor se torna o alicerce de toda a vida social e política do planeta. Enquanto Cristo reina sobre a terra, há um papel fundamental exercido pelos santos ressuscitados que voltaram à vida na primeira ressurreição. Eles recebem autoridade para governar diferentes regiões e administrar cidades, funcionando como líderes, magistrados e instrutores espirituais. Os santos, revestidos de corpos incorruptíveis, auxiliam no cumprimento da justiça divina com perfeita sabedoria. Eles não se cansam, não falham e não são influenciados por emoções desordenadas, tornando sua liderança completamente confiável. A presença deles reforça a estabilidade do reino e contribui para o desenvolvimento de sociedades maduras, equilibradas e alinhadas com os princípios eternos estabelecidos por Cristo. Os sobreviventes da tribulação, por sua vez, formam a base humana natural do milênio. São pessoas que, embora tenham enfrentado o período mais caótico da história, foram poupadas e passam agora a construir suas vidas sob a nova ordem divina. As pessoas se tornam testemunhas vivas do contraste entre o mundo devastado que experimentaram e a era de paz que agora vivenciam. Elas se casam, formam famílias e contribuem para a repopulação global. O impacto psicológico da mudança radical do ambiente mundial é explorado de forma narrativa, conduzindo à compreensão de como a esperança renasce em um mundo onde o Senhor governa diretamente. A cultura no reino milenar floresce de maneira inédita. Com a ausência de pecados como egoísmo, orgulho e violência, a arte, a música e as expressões criativas passam a refletir a beleza e a pureza do reino de Deus. As festividades sazonais, celebrações espirituais e manifestações artísticas se tornam canais de adoração e reverência ao Rei. Não existem expressões culturais destrutivas, imorais ou degradantes. Em vez disso, a criatividade humana atinge seu propósito original: glorificar o Criador e edificar as nações. Para fortalecer ainda mais nossa comunidade, escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre importante saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam conhecer essa mensagem. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar novos públicos e mantém este trabalho vivo. À medida que avançamos pela descrição profética, outro elemento fundamental do reino milenar se destaca: o papel de Jerusalém como centro absoluto de governo. A profecia aponta que durante esses 1000 anos, a cidade não será apenas um marco geográfico, mas o coração pulsante da administração divina. Todas as nações convergirão para ela buscando direção, entendimento e alinhamento com os princípios estabelecidos por Cristo. Essa centralização não representará imposição, mas uma restauração do modelo ideal de justiça, onde a autoridade é exercida com equidade perfeita. Assim, Jerusalém torna-se símbolo de ordem, harmonia e realinhamento universal sob a liderança incontestável do Rei dos Reis. Outro aspecto indispensável para compreender a profundidade desse período é a transformação espiritual que marcará as nações. A hostilidade e os conflitos culturais, tão presentes na história humana, darão lugar a uma nova mentalidade coletiva baseada em respeito, cooperação e reverência ao governo divino. Essa mudança não será apenas política, mas profundamente interior, alcançando a consciência das pessoas. A profecia indica um tempo em que a verdade será conhecida por todos,
e o engano que moldou séculos de distorções finalmente perderá espaço. A convivência entre povos diferentes deixará de ser tensão e se tornará exemplo de maturidade espiritual e social. A economia do reino milenar também aparece como um ponto essencial de desenvolvimento. Textos proféticos ressaltam que esse será um tempo de abundância, prosperidade e equilíbrio produtivo. A terra produzirá em níveis jamais vistos, indicando uma espécie de restauração ecológica que acompanha a restauração espiritual. Sistemas injustos de exploração serão substituídos por uma administração justa e transparente. O trabalho terá valor real, sem a opressão ou as desigualdades que acompanhamos atualmente. Cada família usufruirá do fruto de seu próprio esforço, sem interferências corruptas ou parasitárias que drenem seus recursos ou comprometam sua dignidade. No campo da justiça, o reino milenar se destaca pela clareza e integridade do julgamento divino. Não haverá espaço para manipulação, corrupção judicial ou decisões distorcidas por interesses particulares. A profecia destaca que Cristo governará com vara de ferro, expressão que simboliza rigor e retidão absolutas, aplicadas de maneira perfeita. Esse governo não será tirânico, mas equilibrado, garantindo a ordem e evitando a proliferação do mal. A verdadeira justiça será acessível a todos e nenhuma causa ficará sem resposta. O que no presente muitas vezes se perde nas burocracias humanas, no reino milenar será tratado com precisão e verdade. Outro ponto marcante é a presença constante da paz. A profecia destaca que nesse período guerras deixarão de existir, armas serão convertidas em instrumentos produtivos e exércitos não serão mais necessários. Essa paz não será diplomática ou frágil, mas sólida, sustentada pela presença do próprio Cristo como governante. A inquietação global, as tensões territoriais e os conflitos ideológicos que moldam a história humana perderão sentido. As nações, antes marcadas por confrontos, experimentarão uma convivência contínua, baseada em respeito mútuo. Essa estabilidade permitirá que a humanidade dedique tempo e energia à construção, ao conhecimento e ao progresso real. Além da paz externa, haverá também uma transformação profunda na natureza humana. A longevidade será restaurada, doenças serão drasticamente reduzidas e a qualidade de vida alcançará níveis impossíveis no cenário atual. A criação como um todo será renovada. Animais ferozes conviverão em harmonia. Fenômenos naturais destrutivos serão controlados e a Terra refletirá o equilíbrio original do Éden. Essa renovação não é apenas ecológica, mas simbólica, representando o realinhamento de todas as coisas sob o governo de Cristo. A humanidade finalmente desfrutará de um ambiente saudável, fértil e completamente livre das distorções do pecado que marcaram milênios. Em meio a esse cenário transformador, surge outro elemento-chave: a instrução contínua. A profecia aponta que Cristo ensinará as nações, estabelecendo um sistema educativo que promoverá conhecimento, sabedoria e alinhamento aos valores divinos. A ignorância, que por séculos alimentou conflitos e injustiças, será substituída por compreensão clara da verdade. Cada ensinamento terá propósito e impacto direto na formação de indivíduos e sociedades. Esse processo contínuo de aprendizado moldará o comportamento humano, criando uma geração alinhada ao governo de Cristo e preparada para conviver em harmonia dentro desse novo modelo de realidade. Por fim, é importante observar que, mesmo em um período tão extraordinário, a liberdade humana continuará presente. A profecia deixa claro que, ao final dos 1000 anos, uma última prova ocorrerá, revelando que o coração humano, mesmo em condições ideais, ainda precisa escolher entre submissão a Deus ou rebelião.
Esse detalhe revela a profundidade do plano divino. O reino milenar não é apenas um laboratório social perfeito, mas a etapa final da preparação da humanidade antes do juízo definitivo. Assim, cada evento desse período ganha ainda mais importância dentro da narrativa profética. Ao avançar da narrativa profética, percebemos que o reino milenar não é apenas um período de transformação global, mas também uma fase de restauração individual profunda. A profecia indica que as pessoas terão a oportunidade de compreender plenamente os caminhos divinos, sem a interferência das distorções espirituais que afetam a humanidade hoje. Cada indivíduo será conduzido por princípios de verdade e justiça, experimentando uma clareza moral jamais alcançada. Esse ambiente favorável promoverá decisões mais sábias, comportamentos equilibrados e uma convivência que refletirá de forma concreta os valores do governo de Cristo. Assim, o reino milenar se torna não apenas um novo mundo exterior, mas um novo mundo interior para cada pessoa. Dentro desse cenário restaurado, o papel dos que ressuscitaram para reinar com Cristo assume destaque. Esses participantes do sacerdócio real atuarão como administradores, instrutores e auxiliares diretos do governo divino. A profecia de Apocalipse descreve que eles exercerão autoridade sobre as nações, mantendo a ordem, difundindo conhecimento e fortalecendo a prática da justiça. Essa função especial cria uma ponte entre o governo celestial e a humanidade, garantindo que os princípios do reino sejam aplicados com precisão e sabedoria. A presença desses líderes fortalece ainda mais a estabilidade da era milenar e acelera o processo de transformação global. Outro ponto que merece atenção é a reorganização cultural que ocorrerá nesse período. As tradições humanas, muitas vezes distorcidas por séculos de idolatria, violência e disputa de poder, serão substituídas por práticas que honram a Deus e promovem o bem-estar coletivo. A arte, a música, a linguagem e as festividades terão novos significados, refletindo a verdade e o propósito divino. Essa renovação cultural criará uma identidade global unificada, sem eliminar a diversidade, mas purificando suas intenções e expressões. O resultado será uma sociedade vibrante, criativa e completamente alinhada à justiça divina. No campo político, o reino milenar representará o ápice da governança perfeita. Não haverá partidos, disputas de poder, corrupção ou interesses particulares que manipulem decisões. A autoridade divina acompanhará cada decisão, garantindo que o foco permaneça no bem comum e no desenvolvimento coletivo. Conselhos regionais e lideranças locais atuarão de forma honesta, aplicando os princípios transmitidos por Cristo e mantendo a ordem em todas as áreas da vida social. Essa estrutura governamental eliminará desigualdades, promoverá eficiência e garantirá que nenhum grupo seja favorecido ou injustiçado, resultando em uma gestão exemplar de alcance mundial. No contexto educacional, o reino milenar inaugurará um modelo de ensino sem precedentes. A transmissão do conhecimento será feita com clareza, propósito e profundidade, abrangendo desde aspectos espirituais até ciência, cultura e habilidades práticas. A verdade será a base de toda metodologia, eliminando teorias equivocadas e informações distorcidas que, no presente, criam confusão. A educação formará indivíduos capacitados, conscientes e preparados para viver em harmonia. A compreensão plena da realidade permitirá que a humanidade alcance níveis elevados de criatividade, inteligência e propósito, produzindo avanços consistentes e sustentáveis em todas as áreas do conhecimento humano. A vida familiar também experimentará mudanças profundas durante o reino milenar.
A convivência entre pais e filhos será fortalecida, marcada por respeito, diálogo e discernimento. Conflitos domésticos serão minimizados pela presença de um ambiente moralmente saudável. Cada lar se tornará um espaço de aprendizado, graça e crescimento. O amor será praticado de maneira equilibrada e intencional, gerando lares estruturados sobre bases sólidas. Essa transformação familiar terá impacto direto no desenvolvimento social, criando gerações emocionalmente maduras e espiritualmente estáveis. A espiritualidade será um eixo central dessa era futura. A adoração será restaurada de forma plena, com celebrações dirigidas não por rituais vazios, mas por compreensão profunda da presença e autoridade de Cristo. As nações aprenderão a honrar a Deus de forma consciente, rejeitando definitivamente práticas enganosas e crenças distorcidas. Essa adoração coletiva fortalecerá a unidade global e consolidará o ambiente de paz e justiça que caracteriza o reino milenar. A conexão entre o divino e o humano será permanente, moldando o comportamento, as decisões e a visão de mundo de toda a humanidade. Por fim, ao observarmos esse panorama grandioso, percebemos que o reino milenar não é apenas um capítulo isolado da profecia, mas a etapa final de um plano cuidadosamente construído ao longo da história. Ele representa o cumprimento das promessas feitas aos profetas, aos apóstolos e ao próprio povo de Deus. É o momento em que todas as peças se encaixam e o propósito divino se revela em sua totalidade. O milênio prepara a humanidade para o desfecho definitivo, mostrando como seria o mundo se governado diretamente por Cristo. Ao prosseguirmos na construção dessa narrativa profética, chegamos a um aspecto decisivo do reino milenar, a restauração ambiental em escala global. A Terra, profundamente abalada por milênios de destruição, abuso de recursos e desequilíbrios, será renovada de forma extraordinária. Regiões áridas voltarão a florescer, solos improdutivos se tornarão férteis e ecossistemas comprometidos serão restaurados à sua vitalidade original. Essa regeneração não virá apenas por processos naturais, mas como parte da autoridade divina que estabelece harmonia entre humanidade, natureza e propósito espiritual. O planeta refletirá a ordem do Criador, transformando-se em um ambiente saudável e perfeitamente alinhado às necessidades humanas. Dentro desse cenário renovado, a agricultura terá um papel fundamental. As profecias apontam para colheitas abundantes, safras contínuas e uma produção completamente livre das limitações climáticas e das pragas que hoje ameaçam a segurança alimentar global. Cada comunidade desfrutará da capacidade de suprir suas necessidades de forma digna e equilibrada, eliminando o espectro da fome e da escassez. A produtividade será acompanhada de responsabilidade, garantindo que a terra seja utilizada de maneira sábia, sem desperdício ou exploração predatória. A soberania alimentar será uma realidade universal, contribuindo para a estabilidade e o progresso da sociedade milenar. A saúde humana também experimentará uma revolução profunda. A profecia indica que doenças graves, debilitantes e incuráveis serão drasticamente reduzidas ou até eliminadas. A longevidade alcançará patamares semelhantes aos tempos patriarcais, quando a vida se estendia por séculos. Esse ambiente de plenitude física permitirá que cada indivíduo desenvolva plenamente suas habilidades, contribuindo para uma sociedade altamente produtiva, equilibrada e vigorosa. A ausência de sofrimento físico ampliará a qualidade de vida, promovendo bem-estar, estabilidade emocional e força para cumprir propósitos pessoais e coletivos dentro da estrutura do reino.
Outro elemento essencial é o avanço tecnológico realinhado aos valores do reino. Diferentemente do presente, em que a tecnologia frequentemente é usada para manipulação, vigilância ou destruição, no milênio ela será utilizada para servir, proteger e desenvolver a humanidade. Ferramentas sofisticadas poderão facilitar a produção agrícola, otimizar a comunicação global e fortalecer a educação, sempre dentro dos parâmetros do governo de Cristo. Esse uso equilibrado da tecnologia eliminará riscos éticos, garantindo que o progresso caminhe lado a lado com a justiça e a verdade. Será uma era de inovação responsável, sustentada por sabedoria e propósito. A infraestrutura das cidades também será transformada. Estruturas urbanas serão projetadas com foco em convivência, segurança e funcionalidade. O caos arquitetônico, típico das metrópoles modernas, dará lugar a cidades organizadas, limpas e equilibradas, onde o bem-estar coletivo é prioridade. Sistemas de transporte eficientes, energia sustentável e planejamento inteligente formarão a base dessas regiões urbanas. As cidades refletirão o caráter do reino milenar, ordem, beleza e propósito. Cada espaço será cuidadosamente estruturado para promover convivência saudável, produtividade e conexão espiritual. Um ponto de destaque nessa transformação urbana é o desaparecimento da violência. Sem criminalidade, vandalismo ou ameaças sociais, o ambiente urbano se tornará completamente seguro. Pessoas poderão circular livremente, sem medo ou desconfiança, usufruindo das atividades cotidianas com tranquilidade. A segurança não dependerá de forças policiais armadas, mas da estabilidade moral e espiritual estabelecida pelo governo de Cristo. Essa ausência de medo permitirá que relacionamentos floresçam, fortalecendo a confiança e a cooperação entre indivíduos e comunidades. Outro tema essencial para compreender a profundidade do reino milenar é a transparência administrativa. Todas as decisões, orientações e diretrizes provenientes do governo central serão claras, públicas e coerentes. Não haverá acordos secretos, manipulação de informações ou interesses ocultos. Essa clareza será um dos pilares da confiança entre governantes e governados, eliminando suspeitas e promovendo participação plena das nações na construção desse novo mundo. A transparência consolidará a integridade do governo milenar e reforçará o senso de segurança e estabilidade entre todas as pessoas. À medida que o milênio avança, um novo modelo de relacionamento social se solidifica. Laços comunitários serão mais fortes, baseados em empatia, responsabilidade compartilhada e serviço mútuo. Cada pessoa será valorizada como parte integrante do todo, contribuindo com talentos individuais para o progresso coletivo. Essa cultura de cooperação substituirá a competição desenfreada e a busca egoísta por poder ou status. A sociedade se tornará um ambiente ideal para desenvolvimento, criatividade e prosperidade, revelando a verdadeira natureza da convivência humana quando guiada pelo propósito divino. Encontramos um elemento crucial para compreender a dinâmica do reino milenar: a estabilidade emocional e psicológica da humanidade. A ausência de opressão, injustiça e mentira criará um ambiente onde o medo, a ansiedade e a insegurança perderão espaço. Essa estabilidade permitirá que cada pessoa desenvolva plenamente sua identidade e propósito, sem as limitações impostas pelas tensões do mundo atual. Tanto indivíduos quanto comunidades experimentarão uma saúde emocional sólida, permitindo interações mais maduras e relacionamentos profundamente restaurados. Essa paz interior refletirá a presença do governo de Cristo, que estabelece equilíbrio em todas as dimensões da vida. Outro ponto essencial desse período é a reorganização global do trabalho.
A profecia indica que as pessoas terão ocupações produtivas e significativas, sem exploração, estresse tóxico ou exaustão. O trabalho será uma expressão de propósito e contribuição, não um fardo ou fonte de sofrimento. Cada função, seja agrícola, administrativa, educacional ou criativa, terá relevância e valor reconhecido. A ausência de sistemas opressivos permitirá que talentos sejam aplicados com liberdade e eficiência, resultando em uma sociedade altamente funcional e harmoniosa. Esse novo modelo profissional contribuirá diretamente para o equilíbrio emocional e social das nações. O reino milenar também será um período de profunda reconciliação histórica. Povos que por séculos mantiveram rivalidades encontrarão, nessa era, a oportunidade de restaurar laços, abandonar conflitos antigos e caminhar em unidade. A verdade, ensinada diretamente por Cristo, servirá como base para essa restauração relacional. Questões territoriais, disputas culturais e narrativas de ódio serão resolvidas de forma definitiva, promovendo cura coletiva. Essa reconciliação não será superficial, mas estruturada por princípios de justiça, perdão e verdade que permitirão um recomeço genuíno entre as nações. Dentro desse contexto de reconciliação, outro aspecto se destaca: a reestruturação ética da humanidade. A moralidade não será mais definida por interpretações humanas, mas pela verdade absoluta estabelecida pelo governo de Cristo. A mentira perderá espaço, a corrupção será inexistente e qualquer forma de injustiça será rapidamente corrigida. Esse novo paradigma ético moldará a consciência humana, promovendo comportamento íntegro, decisões equilibradas e ações fundamentadas no bem coletivo. A sociedade como um todo se tornará um exemplo vivo de retidão e responsabilidade. Em paralelo, a relação da humanidade com a natureza alcançará um nível de equilíbrio jamais observado. Animais que hoje representam perigo conviverão pacificamente com seres humanos, em uma harmonia semelhante àquela descrita nas primeiras páginas das Escrituras. Fenômenos climáticos destrutivos serão controlados e a criação refletirá as intenções originais do Criador. Esse equilíbrio ecológico se tornará um dos maiores testemunhos da restauração divina, demonstrando que a Terra pode ser plena, saudável e produtiva quando está sob governo justo e perfeito. Outro ponto fundamental é o impacto global da presença física de Cristo na Terra. A profecia indica que sua autoridade será visível, incontestável e reconhecida por todas as nações. Essa presença trará clareza espiritual, dissipará dúvidas e eliminará a influência de enganos e falsas doutrinas. A luz da verdade será tão evidente que nenhuma narrativa distorcida poderá sobreviver. Essa revelação contínua servirá como base para todo o ensino, correção e direcionamento do período milenar, fortalecendo a estabilidade espiritual da humanidade e garantindo que a justiça seja aplicada de maneira perfeita. Apesar desse cenário extraordinário, a profecia deixa claro que o livre-arbítrio permanecerá ativo. Mesmo diante de um governo perfeito, alguns indivíduos conservarão em seu interior resistência à obediência plena. Essa realidade prepara o desfecho do período milenar, quando uma última prova revelará o verdadeiro posicionamento de cada coração. Essa prova não reduz a grandeza do milênio, mas reforça o princípio divino de que a escolha humana sempre será respeitada, ainda que seja confrontada com a verdade absoluta. O milênio, portanto, não anula a liberdade, mas a coloca sob condições perfeitas para a decisão final. Por fim, percebemos que o reino milenar funciona como uma vitrine do propósito divino para a humanidade. Ele demonstra como seria o mundo se governado sem corrupção, injustiça ou engano.
Mostra o potencial da criação quando alinhada à vontade de Deus e revela a profundidade da justiça, da paz e da verdade. Essa compreensão prepara-o para o desfecho profético que virá após os 1000 anos, fortalecendo o entendimento sobre a importância dessa era e sua função dentro da narrativa maior da redenção. Vemos que o encerramento do reino milenar não representa um declínio, mas sim o início do desfecho profético estabelecido desde o princípio. A profecia descreve que, ao término dos 1000 anos, ocorrerá um momento decisivo, a soltura de Satanás, que havia sido preso durante todo o período. Esse evento serve como catalisador para revelar as verdadeiras intenções daqueles que, mesmo vivendo sob o governo perfeito de Cristo, mantiveram resistência interior. A liberação do adversário não é um retrocesso, mas uma etapa necessária para expor escolhas e consolidar o final da história humana, como a conhecemos. Esse movimento final traz à tona a realidade do livre-arbítrio. Aqueles que, ao longo de 1000 anos, se beneficiaram da justiça, da paz e da verdade, mas nunca se comprometeram de forma genuína, finalmente manifestarão sua decisão. A presença de Satanás, ainda que temporária, funcionará como teste e separação definitiva entre fidelidade e rebelião. Essa distinção é crucial para o desfecho final, pois estabelece a base para o julgamento completo que ocorrerá a seguir. Esse processo demonstra que obediência verdadeira não pode ser imposta, mas escolhida, mesmo em um mundo perfeito. À medida que uma rebelião emerge, a profecia afirma que ela será rapidamente neutralizada. O adversário e todos que se unirem a ele serão derrotados de maneira definitiva e irrevogável. Essa derrota marca o fim absoluto de toda oposição ao governo divino e encerra para sempre a influência espiritual que corrompeu a humanidade desde os primeiros capítulos da história. Esse momento não será prolongado, nem dará margem a conflitos extensos. Pelo contrário, será uma ação direta, clara e conclusiva que revela o poder soberano de Cristo. Com a rebelião extinta, o cenário profético avança para o episódio final, conhecido como o Juízo do Grande Trono Branco. Nesse evento, todos os que não participaram da primeira ressurreição comparecerão diante do trono de Deus para prestar contas de suas vidas. A profecia indica que livros serão abertos, registrando obras, decisões e escolhas individuais. Esse julgamento não será arbitrário, mas baseado em verdade e justiça absolutas, revelando com precisão cada pensamento, ação e motivação. É o momento em que toda a história humana é revisitada e cada pessoa recebe a sentença correspondente às escolhas feitas ao longo da vida. Ao mesmo tempo, o julgamento revela o papel do livro da vida, que registra aqueles que pertencem ao governo de Cristo. A distinção entre os que estão inscritos e os que não estão estabelece o destino final de cada indivíduo. Esse momento é tratado com máxima seriedade nas Escrituras, pois determina a eternidade de cada pessoa. Não há incerteza nem margem para equívocos. Tudo é estabelecido com precisão divina. O juízo final não funciona como instrumento de punição arbitrária, mas como conclusão lógica e justa da trajetória humana. Após o julgamento, a profecia apresenta um dos cenários mais grandiosos de toda a narrativa bíblica: o surgimento de novos céus e nova terra. A criação atual, marcada por corrupção, desgaste e limitações, dará lugar a uma realidade completamente renovada. Não se trata apenas de um reparo, mas de uma recriação total, onde não haverá dor, sofrimento, luto ou imperfeição. Essa nova realidade será o ambiente eterno dos que foram redimidos, em perfeita harmonia com o Criador. Tudo será estabelecido de forma definitiva, sem risco de nova queda ou corrupção.
Nesse novo cenário, a presença de Deus será plena, direta e permanente. A profecia descreve que ele habitará com seu povo e a humanidade redimida desfrutará de uma relação íntima e contínua com o Criador. Não haverá separação, distância espiritual ou necessidade de intermediários. O propósito inicial da criação será finalmente restaurado, revelando o plano perfeito traçado desde o início dos tempos. A unidade entre Deus e humanidade será o ponto central dessa nova era eterna. Ao concluir essa etapa final, percebemos que toda a narrativa, desde o início da história humana até o reino milenar e além, aponta para um desfecho grandioso, construído com precisão divina. Cada evento, cada profecia e cada promessa convergem para esse momento final de restauração total. A transição do milênio para a eternidade demonstra que nada foi improvisado. Tudo faz parte de um plano coerente, sólido e perfeitamente orquestrado. Nesse momento, reunimos os principais elementos do milênio: justiça, paz, restauração e governo perfeito, para destacar como cada aspecto contribui para o propósito final. A era milenar não apenas restaura o que foi perdido no Éden, mas revela como seria o mundo se governado de forma íntegra, sábia e sem influência do mal. Esse período evidencia a sabedoria e a ordem do Criador, demonstrando que a humanidade sempre teve potencial para viver em harmonia plena, desde que alinhada à verdade e ao propósito divino. Essa síntese amplia a compreensão sobre a profundidade do milênio. Também evidenciamos nesta etapa o caráter pedagógico do milênio. Afinal, ao permitir que a humanidade experimente 1000 anos sob um governo perfeito, Deus demonstra de forma irrefutável que o problema nunca foi a ausência de condições ideais, mas sim o coração humano. Mesmo diante de uma sociedade justa e equilibrada, alguns ainda resistirão à verdade. E essa resistência será finalmente exposta quando a última prova ocorrer. Essa compreensão fortalece o fechamento narrativo, mostrando que o plano divino é ao mesmo tempo justo, transparente e completo. Ao integrar todas essas reflexões, aqui reforçamos a importância de compreender o propósito maior do milênio: demonstrar a glória de Cristo, revelar a justiça de Deus e preparar a humanidade para a eternidade final. O reino milenar é um capítulo fundamental, cujo entendimento aprofunda a fé, amplia a visão profética e esclarece a ordem dos acontecimentos escatológicos. Ao chegar até aqui, o público foi conduzido por uma jornada sólida, coerente e cuidadosamente construída, capaz de gerar clareza espiritual e interesse contínuo. Muito obrigado por ficarem até o final. Reforçamos um convite direto e instigante. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo, porque isso fortalece o canal e mostra ao YouTube que este tema é relevante. Ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado, garantindo que você nunca perca nenhuma revelação ou estudo importante. E por fim, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos que precisam ouvir esta palavra hoje. Seu gesto multiplica o alcance e mantém esta missão viva.